Adão e Eva. Criou Deus, pois, homem à sua imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Estimado ouvinte, tenha você cordiais saudações. Meu nome é Juan Cepeda e neste presente áudio eu vou expor sobre o primeiro casal da humanidade, ou também os nossos primeiros pais, os quais foram criados por Deus no Jardim do Éden há uns 2000 anos. Adão e Eva. Ao longo deste áudio, eu me estarei a focar em grande medida no livro de Gênesis nos capítulos 2 e 3, os quais está grande parte da questão que será exposta. Da mesma maneira, estimado ouvinte, eu vou expor da transgressão da primeira lei estabelecida por Deus ao homem no Jardim do Éden em Gênesis capítulo 2, versículo 17, a qual causou a inimizade entre Deus e os homens até nossos dias. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Comecemos. Ao longo de Gênesis capítulo 1, descreve-se em detalhes a criação de Deus de todas as coisas, o céu, a terra, o dia, a noite, as águas, em geral, cada um dos componentes da criação. Só Gênesis capítulo 1 destrói centos de livros, papers científicos e teorias humanas sobre a criação que até hoje respostas são pesquisadas na origem do homens. Mas a resposta se encontra num só capítulo das Sagradas Escrituras. Enquanto a criação dos homens feita por Deus, o Conselho Celestial, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se planejou a sua criação em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Do homens e da mulher, Deus criou. Estou a falar nisso, na atualidade, os homens loucos dizem-se que não é só homem e mulher, senão que há mais gêneros, ou que os sexos não é determinados pela biologia, senão que o sexo se determina pela autopercepção da pessoa no que respeita ao sexo em questão. Voltando ao plano da criação de homens, este foi criado à imagem e semelhança de Deus, com características as quais demonstram-nos aquela semelhança. O homem está composto de corpo, alma e espírito. E Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus é eterno e a existência do homem é eterna também. Deus é Senhor sobre todas as coisas. A homens é dado a potestade de ser Senhor do reino animal e dos recursos naturais. É para isto Deus colocado a sua inteligência, sabedoria e consciência nos corações dos homens é por sobretudo Deus chama-lhe a morar com ele pela eternidade, no reino dos céus. Apesar que alguns homens se comportam piores que os animais. Deus tomou 6 dias em criar toda a criação e no sétimo dia descansou, o qual o Senhor estabeleceu mais de 1000 anos depois que aquele dia fosse dia de descanso para o povo de Israel como parte da lei. Porém, na atualidade, o dia de descanso ou o sábado já não deve ser cumprido devido a que o Senhor Jesus Cristo é Senhor também do dia sábado. Um golpe para os adventistas no sétimo dia é para os messiânicos, os quais ainda estão sujeitos ao cumprimento do sábado à vontade própria, com a intenção de dar um passo mais fronte à salvação, rejeitando assim o arrependimento e a fé no Evangelho. Estimado bente, tudo criado por Deus foi perfeito. As árvores, os animais, os céus, entre todas as maravilhas, e decidiu estabelecer um pedaço de sua glória em forma de jardins, um lugar maravilhoso de muita paz, prosperidade e abundância. O primeiro homem, Adão, tinha uma grande responsabilidade no jardim de Éden. Ele tinha que esculpi-lo e cuidá-lo. Tal como o Filho de Deus, que deve esculpir o seu coração para que dê mais fruto para a abundância espiritual, deve cuidá-lo, porque dele emana a vida, como diz Provérbios capítulo 4, versículo 23. Desta maneira, estimado ouvinte, Adão, sim, tinha trabalho que fazer. Manter a abundância ao cuidado daquele maravilhoso jardim, o qual
Era sem tristeza, sem desesperança, com seguridade, inteligência, e sem a presença da mesma morte, senão com a presença da vida, ao Senhor Deus mesmo. Portanto, o trabalho que temos sido considerados pelas algumas pessoas da religião como uma maldição após a caída de homens, em Gênesis capítulo 3, aqui vemos todo o contrário. Ou seja, Adão não estava em nossa sociedade. Na sua estadia nos jardins, o Senhor Deus mostrou-lhe todas as árvores, das quais podia comer dos frutos de todas elas. Mas havia uma só árvore da qual Adão não devia comer, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E assim Deus estabeleceu a primeira lei para Adão. De toda a árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículos 16 a 17. Estimado bente, Deus foi radical no estabelecimento desta primeira lei. Ou seja, se não havia obediência a Deus, então as consequências seriam irremediáveis. Isso é visto no dia de hoje. Aquele que não obedecemos o mandamento do arrependimento e a fé no Evangelho, então aquela desobediência causa a condenação eterna no lago de fogo pelo século dos séculos. Deus olhou para Adão estando muito sozinho nos jardins, e no seu coração se planejou dar para ele uma ajuda idônea. Apesar de que ele deu-lhe a potestade sobre os animais nesse então, ele ainda não tinha a sua ajuda idônea. Isto faz-nos pensar muitas coisas, estimadamente. Primeiramente, nós poderemos ter tudo ao poder do mundo ou muitas posições terrenais, mas estar desprovido da ajuda que precisamos. Somente aquele não nos darão felicidades neste mundo, se estamos fora da vontade de Deus para nossas vidas, já que Ele nos dá não o que queremos, senão o que precisamos. Também aqueles não nos darão felicidade neste mundo, se estamos fora da vontade de Deus para nossas vidas, já que Ele nos dá não o que queremos, senão o que precisamos. E na sua vontade, Deus fez cair Adão um grande sono e pegou uma das suas costelas, e desta costela criou a ajuda idônea do homem. Portanto, senhores do movimento LGTB, a ajuda de homens, não outro homem, ou a cabeça de uma mulher, não outra mulher, senão que homem e mulher são. É no verso 23 de Gênesis 1, Adão diz então: Esta agora, osso dos meus ossos, a carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Que incrível a semelhança com Cristo e a Igreja, estimadamente. Porque a mulher é feita por Deus da mesma costela de Adão. É do costela do Senhor Jesus quando foi traspassado por uma lança depois da sua crucifixão. Saiu água, a palavra de Deus, e também saiu sangue, a qual limpa-nos de todo o pecado. E assim foi como a Igreja de Cristo foi formada. Da água, a palavra de Deus, onde está a fé para a salvação, é da sangue, a qual Jesus derramou para a limpeza dos pecados. Da mesma maneira, Adão passaria a ser a cabeça daquela mulher, a qual ela guiaria ao bem e protegeria-la de tudo. É Cristo a cabeça e a igreja seu corpo, o qual o papel seria exatamente o mesmo. Cristo, como cabeça, manda os membros do corpo, sua igreja, que se mova a uma direção que ele manda. O curioso é que Deus chamou a mulher feminina, porque do homem foi formada e os filhos de Deus somos chamados cristãos, porque da água e da sangue de Cristo fomos formados. Igualmente, o mandamento de Deus nós já vimos, o qual se estende a nossos dias, é que os homens deixarão o pai e a mãe e unirão-se à sua mulher, e será uma só carne. E a igreja de Cristo também é uma só carne, ou melhor dito, um só corpo. Cristo, a cabeça, o salvo os seus membros. Portanto, no matrimônio, Deus é a cabeça do homem, e a sua vez, o homem é a cabeça da mulher. A mulher deve estar sujeita a seu esposo, como correto ordem hierárquico de Deus. Se aquele ordem não se respeita, é dizer,
Se a mulher joga o papel de homens no matrimônio, então, como consequência, aquele matrimônio estará destinado ao fracasso, o qual pode gerar um divórcio, uma aberração ante os olhos de Deus. Igualmente, homens, filhos de Deus, temos a responsabilidade de estudar as Sagradas Escrituras, como bem o apóstolo Paulo exorta em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 34 e 35, que diz: As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. E se queremos aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Desta maneira, se uma mulher, filha de Deus, casada com um homem de Deus, tem dúvidas a respeito à doutrina e às ensinanças bíblicas, aquelas dúvidas devem ser aclaradas primeiramente como seu esposo, e este deve guiá-la espiritualmente. Não esquecemos que o esposo é a cabeça dela, tanto no secular como no espiritual. Portanto, é obrigação que os esposos se façam aprendidos das Sagradas Escrituras, para serem eles os guias espirituais da sua família, e caminhem juntos nos caminhos do Senhor, como foi o centurião chamado Cornélio, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, onde um anjo de Deus apareceu-se a ele somente, e não a sua mulher, e foi a ele que Pedro apareceu-se-lhe, e não a sua mulher, e foi a ele que Pedro pregou o evangelho de salvação de Cristo. Portanto, estimado bente, casado, que seja você que a sua esposa pergunta a respeito às ensinanças de Deus e não termine ela pesquisando em outras pessoas para aclarar as suas dúvidas. E por último, Deus estabeleceu a primeira lei para Adão e não para Eva. Ao voltar ao livro de Gênesis, no capítulo 3, Adão não prestou atenção à sua mulher Eva, e ela sim a direção e cuidado da sua cabeça. Deixou-se encantar pela ousadia e pela manipulação de Satanás em forma de serpente. É por suposto, ela aproveitou que ela estava sozinha e vulnerável para fazer o seu engano. Do contrário, se a sua cabeça estivesse atento a Eva, seguramente ela não se tiver deixado enganar. Estimados irmãos na fé, a nossa cabeça é Cristo. E se nos afastamos dele, fazendo caso às coisas deste mundo, mais que as coisas de Deus, poderíamos ser facilmente enganados pelo veneno da serpente e ir em direção dos ventos de doutrinas e dos atos pecaminosos vergonhosos, afetando nosso testemunho como filhos de Deus, o qual pode nos gerar como consequências que as pessoas não crentes que estão relacionadas com nós rejeitem a mensagem do Evangelho que pode lhes salvar as suas almas. O Senhor Jesus diz, em João capítulo 15, versículo 5, Eu sou a videira, vossas faras, quem está em mim, eu nele, essa dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. No jardim do Éden, uma verdadeira tragédia aconteceu, estimado bente. Pelo descuido e desobediência de Adão, a humanidade está sujeita à morte espiritual, física e eterna no lago de fogo pelos séculos dos séculos. Só um pecado condenou aos homens. Pela sua parte, a serpente antiga, distorcendo as palavras de Deus, pergunta a Eva de maneira hipócrita. É assim que Deus diz, se não comereis de toda a árvore do jardim? Como sempre, Satanás querendo semear dúvidas nas palavras ditas por Deus, quando essa nunca foi a primeira lei estabelecida por Deus para Adão. Mas Satanás sempre distorce toda a verdade de Deus sutilmente. Exemplos temos muitos, como os calvinistas e a sua visão da predestinação, já que eles ensinam que a predestinação é para a salvação. Mas vejamos o Romanos capítulo 8, versículo 29, que diz: Porque os que dantes conheceu também os predestinou para ser conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Mas as palavras de Deus nunca falam da predestinação de Deus para salvar incondicionalmente um grupo de pessoas, senão para os membros da igreja sejam feitos de acordo à imagem do seu Filho, Cristo Jesus. O mesmo vai para as seitas, como os pentecostais, metodistas e arminianos, os quais distorcem
entre outras passagens. Filipenses capítulo 2, versículo 12, que diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Assim também soubereis a vossa salvação, com temor e tremor. Não obstante, aqueles religiosos querem dizer que Deus está a advertir-nos de cuidar nos salvação, porque é conforme aos seus loucos corações se pode perder, se é descuidado. A mulher, pela sua parte, responde a serpente, Satanás: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dela, nem nela tocareis, para que não morrais. Não obstante, ela tinha um conceito mais bem errado a respeito ao mandamento de Deus, porque ele só proibiu Adão comer do fruto daquelas árvores. Mas jamais foi proibido que Eva tocasse o fruto desta. Portanto, na arriscada conversa entre Eva e a serpente, sempre houve tergiversação e mentira. Eva pouco a pouco estava caindo nas manipulações do inimigo e cada vez dava-lhe mais terreno. Será que Eva estava a mentir? Ela não conseguiu entender o mandato de Deus? Ou será que Adão disse mal para ela a mensagem? Estimado bens, evidentemente, a serpente, Satanás, se encontrava a observar Adão e Eva. Ela sabia perfeitamente como estes sermos. E a causa disso, ela foi aonde ela estava, não foi onde Adão. Já que por meio dela, pois Adão poderia terminar a comer do fruto. Estimado bens, se você é um filho de Deus, o diabo é um ser muito astuto e inteligente. Portanto, nós não temos que desprezar as suas armadilhas, porque ele e os seus ossos do mal estão constantemente a observar-nos e notam as nossas fraquezas para fazer-nos cair e assim afetar nosso testemunho como filho de Deus. Bem, é dito em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Se me fora da questão deste áudio, o diabo, os seus anjos sabem sobre nós e tentarão tudo o possível para fazer-nos cair. Por exemplo, se você, que é salvo já, tem a tendência de ser de alguma forma irado, o diabo vai provocar situações pelas quais façam que você mostre o pior do seu coração e termine assim a afetar o seu testemunho e o evangelho seja, ao final, não sendo querido pelas pessoas da fora. Ao voltar a Gênesis capítulo 3, a serpente sabia da fraqueza da mulher e enganou-las astutamente. Mas, porém, o mais grave não foi que Eva comesse do fruto, já que a lei não foi para que ela a cumprisse, senão foi exclusivamente para que Adão fizeram. Mas, devido a que o diabo conheceu-las, aproximou-se à mulher com a intenção de fazer cair o homem, à cabeça dela. Pois bem, numa família bem estável, quando o esposo, a cabeça da família, tropeça, a família completa o faz, e assim as consequências podem ser fatais. Estimado bem, portanto, se você é um homem cabeça de família, eu invito você a ler Atos capítulo 10, que expõe da boa cabeça que foi Cornélio, o qual trouxe venção e salvação aos seus familiares. E também se lê Gênesis capítulo 16, o qual mostra como Abraão decidiu oferecer à sua mulher, Sara, respeito a manter relações sexuais com a sua escrava, Agar, para que esta última dê-lhe um filho, pois Sara, sendo anciã, estéril, não conseguia dar para ele um filho de acordo a ela. Enquanto Abraão não esperou em Deus, o filho da promessa, optando por obedecer à sua mulher Sara, como consequência do qual nasceu Ismael, o pai dos muçulmanos. E vemos já surgir os terríveis problemas no Meio Oriente. Tão logo como Eva comeu do fruto proibido, porque era agradável e bom à vista, queriam ter, de acordo a ela, mais sabedoria. Você se dá conta, estimado bentes, que Satanás simplesmente engana e faz
que nos não conformemos com o que Deus tem dado-nos, senão que Ele sussurra a nossos ouvidos com a intenção de que possamos ir a vaidades e ganhanças desonestas, as quais são para a nossa própria ruína espiritual. A questão grave vem aqui, estimado ouvinte, porque Eva ofereceu a Adão comer do fruto da árvore enquanto Adão não obedeceu a Deus, senão decidiu obedecer a sua mulher Eva. Agora a pergunta que emerge aqui. Se Adão era um homem perfeito, sem pecado, por que ele optou por morrer? Teve pecado da ambição, talvez, apesar de ser perfeito? Será que ele comeu do fruto produto de um sentimento de ambição ou foi produto de outro sentimento? Talvez Adão decidiu comer do fruto para gostar da morte pela sua amada Eva? Nós, da Igreja de Cristo, temos julgado de maneira ruim Adão. Temos culpado de nossa natureza pecaminosa, devido a que, por meio dele, o pecado entrou a todos os homens. É por meio dele a morte, como assinalam Romanos capítulo 5, dos versos 12 ao 16. A palavra de Deus, nesta mesma epístola, nos fala, no capítulo 5, que Paulo expõe que o Senhor Jesus é o segundo Adão, já que há muitas semelhanças entre elas. Primeiramente, Adão, sendo homem perfeito, gostou da morte pela sua amada mulher Eva. Ao comer do fruto, é pelaquela transgressão a morte entrou a todos os homens. É o Senhor Jesus, homem perfeito, gostou da morte na cruz do Calvário pelos nossos pecados. É por ele a vida eterna. Pela transgressão de Adão, o pecado entrou. É por meio da lei de Deus temos conhecimento do pecado. É por meio do conhecimento do pecado vem o arrependimento, demandado por Deus para a salvação. É assim é possível ver a nosso Salvador Jesus nessa cruz pelos nossos pecados. Pois simples como por uma só ofensa vejo o juízo sobre todos os homens para a condenação. Assim também por um só ato de justiça vejo graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Vejo, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou a morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos capítulo 5, versículos 18 ao 21. Estimado ouvinte, apesar que Adão é inexcusável enquanto à sua desobediência, ela gostou a morte por amor à sua mulher Eva. Tal como o Senhor Jesus gostou a morte por amor à humanidade, os quais estávamos mortos em nossos crimes e pecados. Após da terrível caída da primeira criação, se começaram a ser manifestos os primeiros sinais da natureza pecaminosa deles. Primeiramente, elas agora não conseguiam ver Deus. E víramos que estavam-nos e tivéramos uma grande vergonha e cobrirmos aquela vergonha com folhas de figueira. Mas elas ainda estavam sujas e nus. Por falar nisso, isso fazemos os religiosos e ateus de hoje. Elas pegam os seus próprios folhos de figueira para cobrir sua própria vergonha, já que a consciência acusa-lhes do pecado. Segundamente, vemos o coração não arrependido de Adão quando Deus lhe pergunta: onde você estava? Ele pergunta de novo se ele comeu ou não do fruto proibido. Porém, Adão, em vez de reconhecer seu pecado, ele se vitimizou, culpando a Eva da sua desobediência. Ela responde ao Senhor rudamente: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, eu comi. E à sua vez, a mulher Eva também teve um coração não arrependido quando o Senhor lhe pergunta: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou, eu comi. Estimado ouvinte, é muito triste o que passou no jardim de Éden, mas tenho em mente algo. Adão e Eva foram criaturas de Deus, enquanto os da igreja passamos a ser filhos de Deus, já não só criaturas. Estimado ouvinte, em Gênesis capítulo 3, versículo 21,
manifesta-se a grande misericórdia de Deus para Adão e para Eva, a qual passa muito despercebido entre os cristãos e ainda muitas pessoas têm chegado a crer que esse casal talvez se perderam pela eternidade, ou talvez tenhamos dúvidas se elas foram salvos, mas ao ler este versículo, nós damos conta que Deus fez roupas de peles para elas e cobriu desta maneira a vergonha da nudez delas. Evidentemente, a pele não podia ser senão de um animal inocente. É dizer, que Deus esteve sacrificado, derramando sangue para a justificação de Adão e Eva. E Deus não ia fazê-lo de outra maneira. Aquele animal foi a primeira vítima pela transgressão de Adão, um símbolo de nosso Senhor Jesus Cristo, que entregou-se a morrer pelas nossas transgressões, aos pecados. Ele nos deu roupas novas e limpas para cobrir a vergonha da nossa nudez. É por meio da fé na sua obra redentora na cruz. Estimado ouvinte, você agora não está sujeito à maldição do primeiro homem na terra, Adão, que é a condenação eterna no lago de fogo pelos séculos dos séculos, senão que você tem a oportunidade agora mesmo de crer na obra do segundo Adão, nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados na cruz do Calvário, que foi sepultado e que ao terceiro dia o Pai Celestial levantou dos mortos. Então, se você se arrepende e crê nestas maravilhosas boas novas, então você não terá jamais que estar sob condenação, porque terá crido na justiça da cruz pela fé vossa. Estimado mente, uma vez mais, meu nome é Juan Cepeda, que Deus lhe abençoe. Vemo-nos no próximo áudio, se o Senhor nos dá vida, ou se o Senhor não tem voltado ainda. Até logo.